Já tá gravando, tá? Aí quando eu sair, você pode começar. Boa tarde, pessoal do CPA Show. Venham em véspera de Liga dos Campeões final entre Juventus e Barcelona. O Barcelona que tenta a tríplice coroa, já que conseguiu ganhar do time do País Basco em seu campo, a Copa do Rei também, bem como havia ganho a Liga dos Campeões. Então quer dizer, pode ser sim, as empresas de avião aumentaram muito a venda até de Milão, até porque a entrada por Porturim, por trem, Milano, Porta Sul e Porta Nova. Então acredito que vai ter muitos italianos torcendo também. Acredito que o Barcelona tem um favorito, mas em clássico final de Liga dos Campeões, a Juventus já mostrou a sua capacidade de marcação e o poder de fogo de Tevez. Tem o outro, Próbriga, também muito bom. E voltando aqui no Brasil, eu queria consolidar o que eu estava falando de Milton Mendes. Acredito que esse técnico, se não for desmanchado, o time dele na metade do campeonato vai dar o que falar nesse campeonato. Já que ele tem uma boa escola, quando foi jogador do Vasco, ele sempre foi dedicado e até de linha de fundo, até a linha para fazer um cruzamento como lateral direito. Trabalhou, acho que no currículo dele não está, mas ele teve com o René Simões também no Mesquita. O Eduzinho, o irmão do Zico, grande pessoa. O colocou com o Romário, eu acredito que o Mário Tilico, em 85, no Vasco. Ele teve uma escola de portugueses, começou a falar de outras formas de treinamento, né? Como parte tática e técnica, né? Periodização tática e técnica em Portugal. Trabalhou no Loletano, inclusive, jogando no Loletano, inclusive com o Mauricinho, que quebrou a perna no Vasco. E dali, entre primeira divisão e segunda divisão, teve no Catar depois de Guardiola, quer dizer, é um técnico muito bom. Estão falando que ele trabalha com estilo europeu. E se ele conseguir levar esses 7 atacantes que ele tem no Atlético Paranaense, os 2 principais, o Walter mais um, e mais os 5 no banco, entre eles De La Torre, eu acho que ele pode fazer um grande campeonato pelo Atlético Paranaense, ainda que o Atlético Paranaense possa ter que se desfazer de alguns jogadores para cobrir o buraco que ficou da reforma do seu estádio. Sobre a eleição da FIFA, se o Zico está pretendendo, ou qualquer um outro, você não pode ser que nem o Brizola, querer agradar só o pobre, senão você não vai se eleger. O Collor também agradou os dois, o rico, e tentou agradar o pobre como caçador de marajás, mas eu acho que ele prometeu muito mais do que ele ia cumprir, tiraram ele. Então, quer dizer, o Zico, se ele for com aquela mentalidade que ele tinha da lei do passe dele, de querer dar passe para todos os jogadores, o que vai acontecer? Os países pobres não vão votar nele. A Argentina vai logo falar, o Boca Juniors e o River vai chegar no presidente, não vota no Zico, sabe por quê? Porque que vai acontecer? Eu alimento o meu jogador, quando eu posso ter um ganho na parte de visibilidade do meu time com ele, aí vem o Milan, o Barcelona leva ele, eu não ganho nada. Então o Zico, como falavam na época, que ele falava sobre escravatura, um repórter falou, o Zico acaba com a escravatura do futebol. Eu acho que isso aí não tem que ser um discurso para o terceiro mundo do futebol, porque senão ninguém vai votar nele da parte pobre. E também não pode deixar de agradar também os ricos, que são os europeus, porque pode acontecer de uma situação como aconteceu com o Brizola em 89 na eleição da República. Você não pode agradar também só o pobre. O Eduardo Viana era inteligente, ele agradava os pobres, mas tinha o Vasco na mão dele. O Eurico Miranda era amigo do Eduardo Viana. Então, para você ser presidente da FIFA, além dele ser indicado por alguém, que eu acho que o Brasil não vai indicar ele, pode ser o Japão, que ele tem muita moral lá, ele tem que aceitar as regras do jogo. Acho que 4 ou 5 federações têm que apoiá-lo. Então, porque senão todo mundo quer ser presidente senão, se for para abrir para todo mundo, não tiver indicação, todo mundo vai querer ser presidente da FIFA, vai ter mais gente tentando se eleger do que pessoas votando. Então, para terminar, acredito que a Ponte Preta também, se não desmanchar o seu time, pode chegar. O Renato Cajá tá para sair, se ficar, pode ser que ele com Birubiru, ex-Fluminense, possa conseguir se manter entre os primeiros colocados. A Ponte Preta eu não leva tanta fé.
Mas o Atlético Paranaense, com o técnico Milton Mendes, né, com o estilo europeu que ele está fazendo, tentando implantar no Atlético Paranaense, pode ser que ele consiga. Ele, na época, ele era reserva do Paulo Roberto, entrou num jogo que o Romário fez 3 gols contra o Corinthians em 87, na Copa União, que o Paulo Roberto está fazendo muito gol contra, e o Lazzaroni, no banco com o Eurico, acabou tirando o Paulo Roberto naquele jogo e botando o Milton Mendes. Então, é por aí. O Milton Mendes também teve com Mesquita, com o Delacy, que jogou no Flamengo, no Mesquita. Também teve com o Oman, que jogou no Flamengo. Milton Mendes, Paulo Roberto, que foi professor da escolinha do Botafogo, era lateral esquerdo do Mesquita na época, com o goleiro Sanderson. Então, acredito que em 87 foi quando esse Mesquita, a base do Mesquita, derrubou o Lazzaroni. O Lazzaroni foi para Mesquita, 0-0. 3 dias depois saiu do Flamengo. O Vasco pegou, Eurico pegou, ele foi bicampeão em cima do Vasco, do Flamengo, o ex-time dele, e depois ele assumiu a seleção brasileira com o Eurico. Então, acredito que é por aí. A Juventus, como eu estou voltando para a Liga dos Campeões, acredito que o Barcelona vai ter trabalho. Se conseguir fazer um gol no primeiro tempo, vai ficar uma situação mais confortável. A partir do momento do segundo, se não quiser fazer gol na Juventus, eu acho que o cadeado italiano pode funcionar. E num contra-ataque, o Tevez ou aquele Pogba pode matar o jogo. Mas o Barcelona é favorito. Mas, em final, como eu já repeti, volto a repetir, não tem favorito. E é por aí. Sobre agora estão falando muito em opiniões. Bebeto e Ronaldo estão mandando um monte de opiniões. Eu acho que isso é totalmente equivocado. Eu não acho totalmente correto a pessoa ficar mudando de opinião. Mas o Romário já falou, antigamente falava, era a favor do Marinho entrar, não era contra. Hoje já não é. O Romário falou que Marco Paulo Del Nero era bom para a seleção, para ser presidente, por Juca que foi numa entrevista. Hoje ele já é contra. Então as pessoas podem mudar de opinião. O Romário em 94, quando foi campeão do mundo com o Ricardo Teixeira, na volta do voo, que teve o voo da Muamba, que a seleção brasileira, né, teve aquela polêmica toda. Eu acho que os jogadores foram inocentados, acho que o Ricardo Teixeira não foi.